Bom, diz o meu pai que ele me achou uma vez cantando, eu tinha 5 anos, cantando música gaúcha, é claro. Depois disso, nunca mais abri a boca pra nada. E aí, quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a cantar na minha escola. Minha escola tinha bastante apresentação musical e tal. E eu lembro que uma semana eu cantei pra professora, bem escondidinha, assim, com vergonha. E na outra semana eu tava cantando o hino nacional na frente da cidade inteira, eu tinha uns 8 anos. E aí depois disso, eu comecei na igreja com meu pai e tudo mais, e com 13 anos eu entrei pro Ministério de Louvor. E pra falar bem a verdade, eu não tinha muita ideia do que eu tava fazendo, eu mais berrava no microfone do que qualquer coisa. E isso foi gerando algumas consequências na minha voz, afinal de contas eu tava usando a minha voz de uma maneira errada. Aí depois, já era outro tempo, com 16 anos, eu tava cantando bem mais na igreja, tava mais à frente do louvor e tudo mais, e na época eu não entendia a minha voz, e eu tenho uma voz grave para cantar, e na época, por não entender, eu forçava muito e tentava cantar agudo. E com o tempo, forçando, chegou uma época, um tempo que não deu mais. Eu tinha muita dificuldade de alcançar as notas agudas e as notas mais graves. A minha voz, ela dava um choque e eu parava, escorria aquela lágrima de dor e eu não conseguia mais cantar. Aí tinha que esperar um tempo, passar aquela sensação, tomar água para conseguir cantar de novo. E isso acontecia no meio do louvor, então tava complicado. E aí eu, poxa, será que eu tô com algum problema? Será que eu fiz alguma coisa? E eu conversei com uma amiga minha, e ela falou, olha, você tem que procurar uma fono para pegar encaminhamento para fazer um exame, para poder saber o que está acontecendo. E aí ela me falou que com o que eu estava tendo, poderia ser 3 coisas, né? Nódulo, fenda ou calo vocal. Só porque o calo é só cirúrgico e para quem tem isso, tem uma grande probabilidade de você não conseguir voltar a cantar mais. Fiquei desesperada e fui atrás de médico e tal para conseguir encaminhamento para fazer o exame. Aí consegui, deu tudo certo. Na época o exame não se fazia na minha cidade, eu tive que ir para outra cidade, perdi um dia inteiro no hospital para conseguir fazer o exame. E eu tava muito nervosa porque eu não sabia, eu pensava, nossa, Deus me deu um talento e eu estraguei o que eu fiz. E aí eu lembro que o meu pastor na época que estava comigo, que estava me acompanhando, ele estava comigo no hospital. E ele me lembrou do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E eu senti um descanso de Deus, não, tá tudo bem, tá tudo certo, você vai fazer esse exame. Consegui, estava tudo certo para fazer a cirurgia, isso foi no ano de 2018. Estava indo para a cirurgia, deu a greve dos caminhoneiros. Parei, fiquei mais um mês sem fazer a cirurgia. Ok, finalmente fiz a cirurgia. Deu tudo certo, para honra e glória de Deus, descobriu que finalmente era respirar. E depois da cirurgia eu passei por um tempo muito difícil, bem complicado de todas as áreas. E eu morava sozinha na época e tudo isso, enfim, aconteceu muita coisa. E eu tava sozinha em casa e eu acabei tendo uma hemorragia. Fiquei mais ou menos uns 10 minutos, com muito sangue jorrando do meu nariz, sozinha em casa. Eu não sabia o que fazer, foi bem desesperador. Mas no final das contas consegui falar com o meu médico e ficou tudo certo. E agora, nesse último ano, eu finalmente tomei vergonha na cara e comecei a fazer aula de canto. E hoje eu acredito que talvez eu esteja em uma das melhores fases, por estar conseguindo respirar certo, por estar aprendendo a cantar certo. E eu só tô aqui para dizer que se Deus, Ele te dá um talento e Ele te dá uma promessa, não importa o que possa acontecer, não importa o que a vida possa colocar na frente,
Ele fala, ele cumpre. O que você tem que fazer é permanecer e acreditar, porque eu jamais imaginaria estar onde eu tô hoje, em relação de louvor, numa igreja que dá tanto suporte pra gente nessa área, com tantos projetos que a gente tem desenvolvido com a Lighthouse Music, e pessoas do mundo inteiro tendo a possibilidade de escutar a minha voz. Mas não é só a minha voz, é o que Deus faz através da minha voz. Porque eu sei que tudo isso tem um propósito para que flua vida e flua cura para as pessoas. E esse é o principal propósito, são as pessoas. E eu sou muito feliz por ter permanecido e poder testemunhar tudo isso.